Na Comissão Executiva de hoje estamos a analisar a Cimeira Europeia também de hoje, em Bruxelas. E Miguel Varela, Portugal volta a ser fonte de preocupação. Ouvimos há pouco na peça que um diplomata europeu antevê que Portugal volta a ser chamado a fazer o ponto da situação das reformas junto dos líderes europeus e este diplomata não rejeita que Portugal tenha que pedir um novo resgate, tendo em conta a pressão dos mercados. É mesmo assim? Eu não sei se será assim. Também na semana passada saiu uma notícia, não é? na comunicação social a dizer que o risco de incumprimento, não é? Também teria atingido os 70%, o risco de incumprimento português. Estás a referir à notícia que saiu no Sol, que o Ministério das Finanças exatamente, encontrou um buraco financeiro em três em alguns ministérios, exatamente. Sim. E o risco de incumprimento corre risco de não cumprir o déficit de 4,5% por este exatamente. E isto, realmente, eu acho que Portugal sempre foi uma fonte de preocupação. Não volta a ser, continua a ser uma fonte de preocupação. De facto, o caso da Grécia também não vem ajudar e é muito natural que Passos Coelho tenha que apresentar, não é, aos líderes europeus também, aos outros líderes, em Conselho Europeu, aquilo que realmente são os resultados das reformas até agora aplicadas. Mas o Primeiro-Ministro tem resistido e diz mesmo que está fora de questão pedir uma nova ajuda financeira. Vamos ver. O José Sócrates também disse a mesma coisa, que não era preciso ajuda nenhuma na altura, afinal era preciso, vamos ver, quer dizer, o que é que poderá acontecer, porque estamos sempre a descobrir buracos no orçamento. Pois, a questão fundamental também é essa, está-se sempre a descobrir novos buracos. Eu acho que estamos a pagar o erro de um acumular, agora ligando isto mais à parte, se calhar, académica também, de um acumular de políticas keynesianas ao longo de muitos anos. Não é? Portanto, é que tem sido permitido também ao Estado uma coisa que nunca foi permitida a nenhum agente económico, que é este endividamento intergeracional. Não é? Portanto, o Estado, como dizia o Keynes, a longo prazo estamos todos mortos. O pior é que, de facto, alguém fica para pagar a fatura. Não é? Portanto, este endividamento que é permitido ao Estado não é permitido a nenhum agente económico, nem às empresas, nem aos particulares. Portanto, o problema de raiz está aí. Toda a prática do Estado como intervencionista na economia, que foi muito útil na altura do pós-guerra, mas já lá vão muitos anos, de facto, tem que ser revista e, de facto, porque se não for... essa política não é alterada? Não sei, se calhar por uma questão cultural. Eu penso que seja mais por uma questão cultural do que propriamente, e de interesses também instalados, porque, de facto, o Estado hoje em dia, eu arrisco dizer isto com responsabilidade, com a opinião que me é conhecida, eu acho que o Estado em Portugal, as pessoas já não se identificam com este Estado em que realmente o Estado não é quase uma pessoa de bem, quer dizer, quando devia ser, não é? Devia, de facto, ser o espelho dos cidadãos, e não é. Quer dizer, reflete, se calhar, o interesses particulares dentro de um aparelho público que é, de facto, complicado de sustentar. E, de facto, tudo isto, toda a ação do Estado, toda a filosofia da ação do Estado e as áreas de intervenção deviam ser repensadas. Não só a nível português, mas a nível também europeu. Eu acho que a crise que estamos a viver é exatamente isso. Rui Leão Martinho, há espaço para alterar as condições em que foi negociada a ajuda financeira a Portugal? Poderá sempre haver espaço. Eu acho que está tudo a passar-se com uma rapidez muito grande, sem deixar quase ver como é que estamos a cumprir aquilo a que nos obrigamos. Nós começámos este programa há muito pouco tempo. Fizemos uma primeira ou segunda avaliação, penso, segunda. E, portanto, recente agora, esta que está. Portanto, vamos ver como é que vão evoluir, quer a situação portuguesa, por exemplo, estávamos a falar de novo destas situações que começam a aparecer, buraco aqui, buraco além, e isso o Orçamento de Estado para 2012 foi mal calculado? Não digo que se foi mal calculado, tem da base o mesmo tipo de certeza de insuficiência de informações que tiveram os outros. E, portanto, é necessário para 2013, eu sei que vai ser assim, haver uma nova metodologia e uma nova maneira de fazer o orçamento. Mas e este ano? Porque as condições em que foi negociada a ajuda financeira com a Troika não são as mesmas Não, hoje, porque foi feito de urgência, lembra-se disso, tudo isto. Agora, o que eu lhe estava a dizer era, tem-se um programa de austeridade que se está a cumprir, que tem um horizonte mais longo. Nós, todos os dias, praticamente, ouvimos dizer ele tem que ser renegociado, ele tem que ser aumentado em montante, ele tem que ser alargado em prazo. Ora, não é possível saber isto sem deixar passar um tempo suficiente. Para mim, ainda não é suficiente em fevereiro. É desse tempo que Passos Coelho está à espera? Eu penso que é desse tempo e da prova de que nós somos capazes de fazer diferente do que, por exemplo, fazem os gregos. Mas mesmo quando já há diplomatas europeus a anteverem um novo pedido de resgate por parte de Portugal? Mas os diplomatas europeus são como os analistas europeus, como os prémios Nobel ou como todos os outros. Cada um tem a sua opinião. Mas não merecem crédito nas toda a gente merece crédito, todos nós. Mas se cruzar tudo, tem uma confusão e uma panóplia de opiniões que lhe é difícil abrir caminho. Ora, eu, da minha análise, penso que estamos a fazer um caminho sem deixar de pensar que quem tem essa responsabilidade, que são os governos,
devem estar a pensar o que é que vão fazer a seguir. Mas ainda é cedo antever, publicamente pelo menos, que se vai pedir mais prazo ou mais montante. Penso que, se calhar, isso virá após estas conferências de líderes internacionais, europeus, e após um período maior de cumprimento do programa. Portanto, talvez, eu diria, na preparação do Orçamento de 2013. Joaquim Miranda Sarmento, é inevitável alterar as condições do acordo com a Troika? Vários economistas têm alertado para este facto. Eu devo dizer que a posição, na minha opinião, a posição do Primeiro-Ministro é diferente daquela de José Sócrates há um ano ou há um ano e meio atrás. Quer-me parecer que o governo anterior, de facto, estava desfasado da realidade e pediu a ajuda tarde. E, de facto, não se apercebendo da realidade, bateu com a cabeça na realidade. E de facto, a realidade é sempre mais dura do que a cabeça. Aquilo que eu penso que o governo está a tentar fazer, e na minha opinião bem, é não falando da necessidade de rever o acordo para não aparecer nos radares na mesma posição da Grécia. Porque para os mercados internacionais, ouvir falar de uma renegociação do acordo por parte de Portugal é pôr-nos numa situação muito semelhante à Grécia e aproximar-nos da percepção que eles têm neste momento. Um grande risco. Mas não acredita que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer? Não, vai porque o acordo foi mal desenhado. Quer dizer, e isto é que é extraordinário, mas é que as pessoas que assinaram... Para Portugal, como estava a dizer. Não se acontecerem duas coisas. Se nós conseguirmos aguentar algum tempo e houver uma solução definitiva para a Grécia, e isso não depende de nós. É por isso que eu estava a falar das reuniões internacionais. É muito importante saber o que é que advém dessas E por outro lado, por um lado, garantir que quando tivermos que pedir a renegociação do acordo, que não é a renegociação da dívida, é a renegociação do acordo, e já lá vamos. Garantir que o problema da Grécia poderá estar resolvido. E segundo, garantir que já há uma percepção de se cumprimos ou não e que nível de cumprimento do acordo é que temos. Agora, eu acho extraordinário é que quem assinou o acordo agora não assuma a responsabilidade de um acordo que foi mal desenhado. O déficit de 2011, eu já aqui o disse, não era 6,2. Portanto, os 0,3 medidas de consolidação para 2011 não chegaram. O déficit estava quase nos 7,5. E, portanto, houve aqui um erro, e isso tem efeitos no déficit de 2012. As necessidades de financiamento não são 78 mil milhões, porque Portugal dificilmente irá ao mercado em 2013 para maturidades acima de um ano. E, portanto, é necessário juntar estes 78 mil milhões, que é apenas as necessidades brutas de financiamento do Estado, as necessidades de financiamento das empresas públicas, sobretudo do setor dos transportes, o que coloca o valor mais próximo dos 100 mil milhões. E, em terceiro, o cenário macro. Bom, o cenário macro para 2012, crescimento da zona euro, no memorando é um crescimento de 2%. Já se fala numa quebra de 0,3%. Ora, isto tem um impacto para um país que exporta 75% para a zona euro. Isto tem um impacto muito significativo na evolução da economia portuguesa. E, portanto, nesses erros que falou agora, é possível que Portugal venha a ter um déficit de 7% em 2012? Não, 7 não me parece possível. Mas nunca aos 4,5%? É difícil os 4,5%. Vamos Quer ver. apontar um valor? Se contarmos tudo... Estamos em janeiro. Sim, mas quer dizer... Já o Ministério das Finanças admitiu que não consegue cumprir o déficit de 4,5% este ano. Eu julgo que se contarmos tudo, ou seja, se contarmos os pagamentos que estão em atraso, e aparentemente a Troika não irá contar com eles para os 4,5%, mas para efeitos estatísticos eles contarão. Se contarmos com o efeito dos fundos de pensões... eu julgo que o valor andará entre os 5,5% e os 6%. E a minha dúvida prende-se quanto é que é o efeito recessivo que a economia vai ter. Se a economia cair os 3% que o Governo prevê, eu acho que o déficit pode ficar nos 5,5%. Se a economia cair 4%, o déficit poderá ficar nos 6%, sem medidas adicionais, portanto, à data 2. É um valor bastante superior a 4,5%, mas o ponto de partida é 11% de déficit, porque o déficit do ano passado foi 7,5%. Se lhe somarmos mais um ponto percentual dos juros, somarmos mais 1,5 pontos percentuais do efeito da recessão, se a economia cair 3%, mais o efeito de entrada de novas empresas públicas, mais o efeito dos fundos de pensões, etc., o ponto de partida começa nos 11%. E, portanto, tudo isto que foi desenhado naquele memorando de entendimento está, por um lado, desatualizado ao nível do cenário macro. Estava desfasado da realidade.
E por outro lado, estava desfasado da realidade portuguesa. E isso é que eu acho que foi... quem negociou este acordo prestou um mau serviço ao país nesse sentido, porque não colocou as cartas todas em cima da mesa. É uma herança pesada do governo de Passos Coelho. É uma herança, não é só do governo de Passos Coelho, acho que é de todos nós, é uma herança muito pesada. Quer dizer, a dívida pública em Portugal duplicou nos últimos 4 anos. A direta, porque a indireta então nem sabemos. Porque só em 2008, já com a crise financeira, foram lançadas 10 novas concessões rodoviárias. Essas concessões rodoviárias em 2014 representam 800 milhões de euros. Que diga-se que neste momento 3 delas estão paradas porque não há financiamento para os privados. E portanto, quer dizer, e depois achamos que chegar aos 4,5, não chegar aos 4,5 é falhar com este ponto de partida. Mas quando eu me referi a estarmos em janeiro, é porque, e reforçando só um bocadinho o que foi dito, em primeiro lugar, nós não prepararmos esta intervenção externa devidamente. Aguentámos até um limite e quando ela se verificou, nós acabámos por ter ali um entendimento que, através da necessidade de ser tão rápido, acabou por não ser na análise tão profunda e, portanto, não trouxe à colação uma série de elementos que podiam ter, digamos que, dado um valor diferente, quer para as necessidades, quer para a situação real do país. Isso foi no início. Mas há uma pergunta intermédia, que é até que ponto a assinatura do acordo ter coincidido com eleições permitiu colocar ou não colocar as cartas todas em cima da mesa. Também. Essa é uma questão que devia ser respondida. Também. Depois há outra questão, que é a questão, como eu lhe estou a dizer, de, para além de estarmos no início do ano, para além do que podemos esperar de nós, que é o essencial, temos também de ver o que é que esperamos da própria União Europeia e do que se vai passar na União Europeia. Vai tudo ser muito negativo, não vai haver decisões e não vamos avançar no processo de aprofundamento e da integração europeia mais profunda, ou não. E isso vai depender também muito para a parte final do ano. As críticas que ouvimos a Angela Merkel têm fundamento, aquelas que ouvimos há pouco na peça, a austeridade não traz crescimento e a zona euro não tem as características necessárias para ser bem-sucedida. Vamos lá ver. A primeira, toda a gente diz que a austeridade não traz crescimento e daí esta preocupação que até hoje temos na reunião dos líderes do crescimento económico. A parte segunda, da União Europeia, eu penso que as pessoas têm que ir um bocadinho ao princípio da União Europeia e perceber porque é que ela foi constituída. Ela é muito mais do que a parte económica e financeira, tem um aprofundamento primeiro entre os povos, entre as nações, a questão da procura da paz e, portanto, tudo isso tem sido perseguido ao longo destes anos e anos e anos que vêm até hoje. Penso que a União Europeia pode ter caminho para fazer, nem vejo possibilidade de o fazermos fora desta União que existe, mas tem que passar por estas reformas que temos falado aqui. Quando é que, Miguel Varela, quando é que Angela Merkel vai quebrar a rigidez e a austeridade? Eu penso que ainda em relação à austeridade, a austeridade, de facto, per si, nunca poderá trazer crescimento. Aliás, é a antítese do crescimento. No entanto, acho que a austeridade aqui pode ser interpretada de outra maneira. Se for corretamente aplicada, essa austeridade deve ser aplicada a quem gasta, não é? Portanto, neste caso, e mais uma vez, se for aplicada ao Estado só e à despesa pública, é que eu vejo muita gente a falar nos problemas que, por exemplo, o déficit pode aumentar, mas geralmente não só por encontrar buracos, né, do lado da despesa, mas também por eventualmente encolher a receita. Já estamos com o mesmo problema, mais uma vez, se há uma quebra de crescimento, se, por exemplo, há um aumento do IVA, mas o número de transações também diminui, portanto, os impostos também têm este fenómeno da elasticidade. O problema é que realmente a redução da despesa pública, aí é que deve haver uma austeridade grande no próprio Estado, impedir o Estado de gastar dinheiro, como esta política de concessões, por exemplo, foi referida aqui de estradas, e sempre um gasto absolutamente desresponsabilizado. Aí eu acho que deve haver uma austeridade muito, muito grande. Se houver essa austeridade e essa redução também do peso do Estado, também automaticamente o Estado vai precisar de menos receita, não é? Libertando esse dinheiro que o Estado não necessita, é mais dinheiro que fica dentro das empresas e dentro dos particulares para poder investir e para poder consumir. Quer dizer, isto é uma lei base económica, isto é teórico, mas tem uma aplicação prática muito relevante e penso que ninguém está a dar o devido sentido a isto e a devida importância a isto. Quer dizer, os particulares precisam de rendimento disponível para poder consumir, para poder dar vitalidade à economia, as empresas precisam de dinheiro para investir também. Quer dizer, se o Estado absorver este dinheiro para gastar ou para pagar juros de dívidas que ele próprio contrai, as coisas tornam-se de facto muito complicadas. A austeridade deve começar no Estado, para depois então poder haver uma política expansionista, mas pelo lado do privado. Quer dizer, quando se fala em crescimento, não pode ser também o Estado mais uma vez aumentar a despesa pública para promover esse crescimento. Isso é a coisa mais errada que se podia fazer neste momento.
Joaquim, como é que se promove o relançamento do crescimento e também a criação de emprego na União Europeia? Não se promove, como dizia o Miguel e como temos vindo aqui a falar, não se promove aumentando a despesa pública e aumentando o consumo ou o investimento público. Eu acho que os dois grandes problemas com que a Europa se debate, o primeiro tem a ver com a sua estrutura populacional. Nós temos, de facto, uma população envelhecida e isso acarreta um conjunto de custos sociais elevados, mas necessários, naturalmente, e, portanto, esse é o primeiro problema. Agora, a Europa tem, num conjunto de mercados, uma série de estrangulamentos que, se resolvidos ao nível da concorrência e da regulação, claramente permitiriam uma economia mais competitiva. O setor energético, o setor das telecomunicações, são setores que ainda estão bastante protegidos face àquilo que existe noutros países, noutras zonas, nomeadamente nos Estados Unidos, e que criam custos de contexto muito elevados. O exemplo português é paradigmático, quer dizer, a rentabilidade dos bens não transacionáveis é de tal maneira elevada que desviou um conjunto de recursos que podiam estar em setores de bens transacionáveis para bens não transacionáveis. Porque, quer dizer, é racional, a pessoa procura aplicar dentro do seu perfil de risco no ativo que gera maior rentabilidade. E, portanto, enquanto não criarmos uma economia mais concorrencial, mais regulada e com uma maior aposta na inovação, esse é que é o caminho, e depois fazer outra coisa, que é aumentar o orçamento comunitário, mas acabar de uma vez por todas de um orçamento que é basicamente para subsidiar o setor agrícola, o que não faz sentido nenhum, porque uma maior liberalização do setor e abertura ao terceiro mundo promoveria uma descida de preços e uma redução dos subsídios. Rui Leão Martinho, depois do Reino Unido ficar de fora do novo tratado intergovernamental, agora a Polónia ameaça também não assinar, se não puder participar nas reuniões da zona euro. Consequências? É mais um obstáculo? Vamos lá ver, cada país tem as suas capacidades de afirmação. A Polónia, hoje em dia, como sabe, é um país crescentemente mais importante dentro da União Europeia, sabe que vai entrar e ser determinante dentro de pouco tempo na própria zona euro e quer participar em todas estas decisões. Porquê? Porque pensa que quando entrar pode haver condicionamentos que foram votados pelos que estão agora na zona euro e que a podem limitar ou que lhe podem trazer, digamos, alguns problemas. É compreensível por um lado, mas eu penso que, como tudo na Europa, tem que haver algum consenso para aceitar ou não essas questões de participar sem estar dentro. Vamos ver o que é que se passa. Miguel Varela, é mais um país a rebelar-se? Vamos de facto ver o que é que se vai passar. Deixe-me só voltar aqui atrás, penso-me que é um indicador importante. Estava a pensar numa notícia da semana passada, no caso da Suíça, que propôs agora um aumento do ordenado mínimo nacional para 3.300 euros. O caso do modelo suíço, só para trazer mais uma vez aqui a questão da despesa do Estado. Na Suíça não existe SNS, não existe um Sistema Nacional de Saúde a absorver todos estes recursos. Toda a população, que tem uma qualidade de vida muito superior, como nós sabemos, são obrigados a ter um seguro de saúde, para um casal que custa uma média não chega a 400 euros, mas estamos a falar do ordenado mínimo de 3.300 euros, em que as pessoas têm as necessidades e todas as suas necessidades e exigências satisfeitas por um sistema privado que é regulado pelo Estado. Mas esse é um ponto muito importante que nós devemos discutir brevemente, é a questão daquilo que eu posso chamar poupança forçada, é que os portugueses devem começar a habituar-se para este tipo de questões. É que nós, que em saúde, em educação, em segurança social, temos também que preparar o nosso futuro. E, portanto, preparar o nosso futuro é entrar em esquemas como este da Suíça. É um tema para próximas comissões executivas, temos mesmo que terminar. Estão encerrados os trabalhos por hoje, amanhã fazemos o balanço do Conselho Europeu. Bom dia. Não deu, Joaquim. Não. A Suíça é um país abelha. Pois é. Enquanto nós estamos um país cigarra. Era o melhor modelo para mim.